Saudações prevencionistas, cívicas e patrióticas a todos. Sou o comandante Juliano Cardoso, superintendente municipal de proteção e defesa civil de Aparecida de Goiânia. Estou participando como colaborador, né, do Projeto Elos, que vem como uma ferramenta muito importante no contexto de disseminar políticas de boas práticas, quanto também um novo olhar para as defesas civis, principalmente as defesas civis municipais, que são aquelas que estão lá onde acontecem muitas das vezes as ocorrências e também devem acontecer as ações preventivas para que nós possamos, então, colaborar com a população, colaborar com as questões de ajuda humanitária e também lidar com todas as adversidades que ocorrem no território. Capacitação para prevenir e formar multiplicadores. Essa é uma das ferramentas e uma das ações que as defesas civis devem ter como prioritárias, visto que as pessoas acabam sendo expostas, né, em situações das mais diversas no seu dia a dia. Diariamente, acaba que isso torna, né, os ambientes aos quais nós estamos inseridos em ambientes que acabam por sofrer, né, constantemente aí, impactos das ações humanas, e isso pode vir a resultar em acidentes, em catástrofes, né, sendo eles acidentes naturais e tecnológicos. De forma que os gestores das defesas civis, tanto os gestores operativos quanto os gestores do executivo, precisam de estar com o olhar aguçado, voltados para que os seus colaboradores, os seus parceiros estejam prontos para lidar com essas situações. Então, por tudo isso, é muito importante que a prevenção seja norteada por pessoal capacitado, que saibam lidar com as ações quais são peculiares de cada município, de cada região e de cada localidade dentro do teatro de ocorrências. Os agentes de proteção e defesa civis, são os operadores de defesa civis, precisam, né, de ter essa atualização profissional também constantemente revista, tendo em vista que as coisas se modernizam, novas ferramentas tecnológicas, novos produtos químicos que surgem, outros que acabam não mais estando em uso, mas continuam em nosso meio, também práticas que se somam a novas ferramentas. Então, tudo isso é muito importante que os profissionais tenham ao seu dispor um programa de formação e de capacitação continuada. Para quê? Para que esteja sempre um passo ao lado das ocorrências e não um passo atrás. Costumamos dizer que é muito comum dizer que primeiro a gente espera acontecer para depois a gente entrar em ação, né? E as defesas civis precisam de ter este olhar que, na verdade, nós temos que estar um passo ao lado das ocorrências. Nós devemos estar um passo ao lado do nosso dia a dia para que possamos, então, no momento que acaba ocorrendo uma situação adversa, você já poder intervir, precedido das ações preventivas. Mas tudo isso só acontecerá com perfeição se nós tivermos os nossos colaboradores, os nossos parceiros e operadores de defesa civis constantemente capacitados. Para isso, é importante que tenhamos um calendário, lá nos nossos órgãos de defesa civis, nos municípios, nos estados e também na federação, um calendário de atividades para formação, um calendário de atividades para reciclagem ou recapacitação, como melhor pretenderem chamar, né? De forma que toda a equipe participe desse programa de capacitação, independente da formação acadêmica, técnica ou do seu raio de atuação dentro do órgão. É muito importante que essa formação venha como uma ferramenta de integração e uma ferramenta de disseminação desta política, de disseminação aí das políticas prevencionistas. De forma que a prioridade é conhecer quem são esses profissionais que atuam dentro dos nossos órgãos de defesa civis nas suas mais diversas formações. Conhecer também as habilidades e vocação de cada profissional
para que possamos fornecer ferramentas adequadas para as suas habilidades e, com isso, possamos também aprimorar e trazer essa experiência para dentro das nossas instituições, a fins de que possamos colaborar com a população de um modo geral e transformar tudo isso que aqui falei em um software praticamente pessoal, né, para que possamos, então, saber o que fazer, como fazer, na hora que for preciso. Também é importante que nós possamos desenvolver uma cultura prevencionista, não apenas junto ao seio da sociedade, mas que nós façamos isso também dentro de nossas instituições, dentro das defesas civis. Que essa cultura prevencionista não seja encarada, como muitas das vezes como uma neurose. Não, nós devemos estar sempre de prontidão e alerta. Por quê? Porque no nosso dia a dia, eu costumo dizer que quando termina o expediente de trabalho, a gente não deixa de ser agente de defesa civil. Independente de não estar no horário de trabalho, você continua sendo um profissional habilitado, servidor público, que tem o poder e o dever de agir. Você não pode se omitir porque você não está no seu horário de trabalho. Você tem sim que colaborar e você tem sim que se preocupar e agir como tal. Para isso, é importante que seja aguçado, tanto pelos gestores dos órgãos de defesa civil, quanto pelos operadores, a percepção de risco. Aquilo que está ao nosso redor, que nós possamos saber perceber e avaliar qual é aquele risco. E se esse risco é um risco iminente, se ele é um risco de pequena, média ou grande proporção, precisamos de estar preparados para que possamos lidar com aquilo. De forma especial, para que nós possamos orientar a população de como agir em cada situação que está aquela comunidade, aquele trabalhador naquele devido momento. Estigar as pessoas a promover a união para fortalecer a comunidade, fortalecer os parceiros, visto que defesa civil somos todos nós. Então, numa situação de ocorrência, nós iremos lidar com agentes de saúde, iremos lidar com policiais, iremos lidar com profissionais de diversos outros órgãos. Então, de nada adianta também as nossas equipes estarem preparadas, ter este programa de formação continuada, se eu também não irradiar isso para os demais parceiros e operadores de defesa civil, pois muita ajuda sem capacitação nem sempre é sinal de resultado positivo. Daí, então, eu preciso de irradiar, eu preciso de transmitir esse conhecimento e essa capacitação para os agentes que acabam tendo que entrar em ação na hora de uma ocorrência, né, para que a ajuda seja uma ajuda coordenada e combinada, de forma que nós possamos atender no menor tempo possível as ocorrências ou desenvolver as etapas preventivas também no menor tempo. Assim, iremos concluir as nossas missões do aspecto de defesa civil com menor impacto negativo, com menor trauma junto à sociedade ali envolvida e também de forma a reduzir esforços que muitas das vezes, materiais que não estão à nossa disposição. Daí a importância de ter um programa de formação continuada para os agentes de proteção e defesa civil, dentro dos órgãos, mas também para os parceiros, né, de outras entidades, órgãos e instituições que acabam lidando com situações adversas. Integrar as pessoas, né? É importante que possamos fazer com que as pessoas se sintam integradas nesses programas, para que ninguém se sinta diminuído por essa ou aquela dificuldade ou por essa ou aquela formação. Daí é importante que neste programa de capacitação haja pessoas, principalmente com experiência na área da pedagogia, na área do ensino, para que possamos fazer com que elas se sintam, então, preparadas em disseminar isso. Uma outra importante ferramenta é a implementação e o desenvolvimento de seminários, de treinamentos, de simulados de situações das mais adversas que existam na nossa localidade, para que possamos, então, estar familiarizado com aquele tipo de ocorrência que mais ocorre na região, mas sem perder o foco das ocorrências que menos ocorrem.
porque é nessa situação, esse tipo de ocorrência não tem no meu município, e a hora que acontecer você se vê perdido. Daí a importância de você mesclar estes simulados, estes treinamentos, de forma que você esteja sempre íntimo com aquela situação de ocorrência de defesa civil. Esses simulados é importante também que ocorram com os demais órgãos, com as demais entidades e com as comunidades de áreas de risco, de locais de risco, para que essas pessoas também se integrem neste programa. Uma outra questão muito importante é justamente a implementação junto às comunidades escolares, também nos hospitais, nas indústrias, a fins de que possamos prepará-los para situações de adversidades que ocorram nesses locais, pois, principalmente nessas áreas, nós temos uma população grande, né, uma comunidade escolar grande, profissionais na área hospitalar grande, e que no momento de maior infortúnio ou de ocorrência, acabam ficando em pânico. Daí a importância de prepararmos os nossos profissionais de defesa civil para lidar com essas adversidades, trabalhar em conjunto e, ao mesmo tempo, preparar essa comunidade, né, para situações adversas que ocorram dentro da área de defesa civil e que eles vão poder atuar, costumo dizer, principalmente não atrapalhando os agentes e, ao mesmo tempo, colaborando aqueles que têm maior possibilidade de ajudar os que têm mais dificuldade. As reuniões com os moradores das áreas de risco, como falei, as entrevistas com os moradores, saber quais são as agonias que esses moradores têm, porque nem sempre aquilo que o agente percebe é aquilo que a comunidade tem como agonia, é aquilo que a comunidade tem como maior dificuldade. Daí, se você começa a entrevistar, dialogar, conversar com essa comunidade, você traz para dentro do órgão de defesa civil qual é a sensação e a percepção que essa comunidade tem, você passa a formatar isso e buscar ferramentas para minimizar esses impactos, essas agonias, esse medo, esse pânico que a comunidade tem naquele local. Preparar a comunidade para saber como agir em cada situação daquela, até mesmo como se comunicar com os órgãos de emergência, segurança pública e ajuda humanitária para melhor serem atendidos. Uma outra questão que é muito importante, os agentes de proteção e defesa civis, dentro desse programa de capacitação continuada, de formação, de recapacitação, precisam estar constantemente ativos, né? Em conhecer as ferramentas, o maquinário, a gestão no cenário de tragédias, para que estes também possam saber como colaborar, como não se tornar também uma vítima no palco de atuação e, ao mesmo tempo, poder voltar para suas famílias com a sua saúde preservada, com a sua integridade física preservada. Pois o profissional dessa área que vai para o teatro de ocorrências e acaba se machucando, acaba se ferindo, se contaminando, ele acaba, por ser uma vítima, mas trazendo para junto do restante da equipe, né, insegurança, pânico e medo. E não é o que nós esperamos. Nós esperamos que os nossos profissionais possam atuar de maneira coordenada e combinada, mas que possam voltar para a sua vida no dia a dia de maneira segura e com qualidade. Uma outra ação que é muito importante por parte dos agentes de defesa civil, pós terem toda essa capacitação, toda essa formação, é disseminar isso junto à comunidade, através de, como eu falei, palestras, videoaulas, aulas em sala de aula, também na empresa. E aqui está um exemplo, né? As blitz que são realizadas próximo principalmente de pontos de alagamento, áreas com fortes enxurradas, você começa a panfletar, levar essa informação de como o condutor de veículos deve se comportar nesse tipo de cenário. Também no período de estiagem, onde é comum a questão dos incêndios florestais e que a fumaça acaba atingindo essa comunidade, a rodovia, e acaba ocasionando incidentes e acidentes. Então, esse trabalho de panfletagem, esse trabalho de levar a informação é muito importante. Diante de tudo isso, a implantação dessas ações preventivas é que vai multiplicar o leque de ações preventivas com reflexo significativo na nossa comunidade, né? Não havendo perdas humanas, já é um grande salto.
Se conseguirmos também que não haja percas materiais na nossa infraestrutura, aí eu costumo dizer que nós estamos com o céu de brigadeiro, estamos em uma situação confortável. Mas tudo isso acaba sendo precedido de tudo isso que falei lá atrás. Então, os gestores dos órgãos de proteção e defesa civil têm que ter isso muito íntimo dele no dia a dia. E aí eu vejo que, às vezes, alguns órgãos de defesa civil, por dificuldade de material, dificuldade financeira, às vezes ficam um pouco ali acanhados e até mesmo sentindo dificuldade de avançar nisso. Uma das ferramentas que a gente pode contar são as academias, são as universidades, que têm diversos profissionais, que têm diversos parceiros, que podem se somar a tudo aquilo que nós temos na legislação, a tudo aquilo que nós temos no nosso dia a dia na defesa civil, e essa soma vai se somar, vai refletir na formação desses nossos profissionais, que nós possamos mostrar para o agente de defesa civil que aquele universo que ele vive ou da sua formação não é o ponto final. O ponto é o ponto de partida. É através da sua formação já adquirida que você tem que olhar para o horizonte e ver: eu posso somar ainda mais, eu posso avançar ainda mais. E se hoje eu sou um agente de defesa civil, amanhã eu posso vir a ser um gestor do órgão de defesa civil. Se amanhã eu for um gestor, eu posso me tornar logo na frente um pesquisador, posso tornar um multiplicador. E tudo isso faz parte de um horizonte da sua carreira profissional, onde você tem que almejar, e o gestor do órgão tem que incentivar. Se nós não irradiarmos isso aos nossos colaboradores, nós sempre estaremos correndo atrás do prejuízo. Portanto, com a implementação de uma cultura preventiva, de um calendário anual de treinamentos, de busca de conhecimentos e também de uma formatação de ações coordenadas e combinadas, nós conseguiremos facilitar o nosso trabalho. Conseguiremos também, a cada mês, a cada semestre, fazer uma avaliação e, anualmente, é uma ação que deve ser exercitada, a cada ano, fazermos os exercícios coletivos, onde você envolva os municípios vizinhos, as defesas civis dos municípios vizinhos, para que possamos fazer o quê? Possamos somar as nossas experiências, multiplicar as nossas ações em esforços combinados para facilitar o nosso trabalho e, ao mesmo tempo, diminuir o sofrimento da população. Então, de forma que, dentro disso, acredito que não há uma ferramenta mais eficaz do que a formação continuada, a recapacitação constante de nossos agentes de proteção e defesa civil. De forma, então, que agradeço a atenção de todos, me coloco à disposição de todos, e fica aí na apresentação os meus contatos, né? E, ao mesmo tempo, costumo dizer que acidentes ocorrem onde a prevenção falhou.